a todos, a todas, uma boa noite. Só Boa noite. retomando este mês, né? Este mês tem sido uma reflexão sobre as pastorais sociais dentro do eixo da caridade, né? Vocês sabem que o plano pastoral tem 3 eixos: o eixo da liturgia, o eixo da palavra, o eixo da caridade. Eu vou fazer uma breve introdução e depois passo a palavra para a Cida e o Zé Nelson. Este é um curso de teologia, isso é importante, é um curso de teologia. Então, a teologia é a reflexão sobre Deus, é o que nós podemos pensar e refletir sobre Deus. Sempre um conhecimento limitado, porque nós somos limitados. A teologia, e isto é muito importante, então, a reflexão sobre Deus é feita de escutas. Grave nisto. É feita de escutas. Isto é, de estarmos atentos. Primeiro, a escuta da palavra de Deus. E aí, num curso de teologia, a palavra de Deus é estudando toda a dimensão bíblica. Vocês estão ouvindo os foguetes? Tem um foguetório aí da novena do Divino. Então, a teologia é feita de escutas. Primeiro, a escuta da palavra de Deus, e aí, num curso de teologia, essa reflexão se faz na Bíblia, né? O que Deus nos fala pela revelação. Uma segunda escuta, para conhecer, fazer a experiência de Deus, vem dada pela história da igreja, pela tradição, né? Durante 2000 anos, foi se construindo uma história e uma tradição, e é preciso conhecer essa história e essa tradição, que quando se estuda teologia, é toda a história da igreja, a caminhada que as comunidades têm feito ao longo dos séculos. E isso também revela para nós dimensões da nossa fé. E a terceira escuta se faz através do conhecimento da realidade. O Concílio Vaticano II fala de discernirmos os sinais dos tempos. Isto é, Deus continua falando, se revelando através da história, através da realidade, hoje, os sinais. Saber discernir os sinais desta história que estamos vivendo, rica, complicada, desafiadora, mas é a partir dos sinais, a partir da realidade, que Deus nos fala. Acho que é fácil entender isso e é importante para a nossa reflexão e a nossa prática pastoral. Pois bem, as aulas deste mês têm se situado dentro deste eixo da história presente, da realidade, do conhecimento da fala de Deus no momento presente atual. E aí se situa, lembrando para vocês, primeira aula foi uma introdução às pastorais sociais, o que significa a doutrina social da igreja.
Deus fala pela realidade da sociedade. O Edivar nos introduziu. Segundo momento, segunda aula, foi o padre Manuel Godoy falando sobre a doutrina social do Papa Francisco, não é? Todos nós conhecemos, falando sobre o meio ambiente, sobre... Não, mãe. Vem aqui, você está conversando? Quem Mas é estiver assim, não, sem poder, fecha o microfone para não dar interferência. Para um pouquinho, depois chama o rosto. Pode fechar o microfone, Viviane. Então, a segunda aula foi exatamente sobre o que o Papa Francisco hoje nos fala sobre a realidade humana que estamos vivendo. E o terceiro momento, a terceira aula, foi o professor Durval, já falando especificamente sobre a doutrina social da Igreja, e ele colocou muito didaticamente os trens, os vagões, né, estando em Minas. Então, a aula de hoje, fechando esta reflexão sobre o eixo da caridade, sendo que Deus nos fala através da realidade, precisamos estar muito atentos para discernir o que Deus está nos falando neste momento através da nossa realidade. E a nossa realidade aqui, concreta, no Vale do Jequitinhonha. É isso. Saber discernir em profundidade a vontade de Deus neste momento histórico, nesta realidade. Não se pode viver a fé à margem da história, à margem da realidade. Senão, é uma fé alienada, é uma fé sem compromisso. Nesse sentido, pensamos, o Frei Felipe, o Carlos e eu, de não chamarmos professores de universidade que poderiam nos dar uma aula teórica sobre o Vale do Jequitinhonha e uma explanação, né, muito teórica e elevada. Achamos que era muito mais interessante pessoas aqui do Vale falarem sobre a sua experiência, o seu conhecimento da realidade. Nesse sentido, convidamos o Zé Nelson, que, como disse Carlos, trabalha há anos na Caritas, e a Cida, do sindicato, para que eles nos apresentem a experiência pessoal que eles têm sobre as suas vivências, não teoria, mas a experiência prática. O que o Vale representa de valores, de problemas, de desafios, quais são as questões que neste momento impactam diretamente na vida do povo. Após a apresentação deles, todos nós que moramos no Vale certamente temos contribuições a dar e podemos estabelecer um diálogo, cada um acrescentando. Mas sempre, não esqueça, nessa perspectiva, Deus está nos falando por esta realidade e nós precisamos escutar com atenção a fala de Deus sobre os desafios, para que a ação da igreja, a ação pastoral, seja uma ação transformadora, uma ação que incide na realidade. A fé, se é uma fé adulta e madura, se vive no nível pessoal, na experiência pessoal com Deus, se abre à comunidade e se estende à realidade. Tem muitas pessoas que vivem a sua fé apenas no nível pessoal e não sentem necessidade de ter um compromisso que alargue mais no serviço à comunidade. Tem gente que chega a participar ativamente na comunidade eclesial, nas pastorais, mas ainda não descobriu que a ação transformadora, a vivência do Evangelho,
deve nos levar à transformação da realidade. Viver a fé na realidade política, na realidade econômica, na realidade cultural, na realidade educacional, em todas as realidades. A gente tem que viver a fé. Um curso de teologia abre para esta reflexão e estes posicionamentos. Portanto, feita esta breve introdução, Zé Nelson, você poderia partilhar com nós o que você conhece do Vale do Jequitinhonha, quais são os desafios, os problemas, os valores, a vida do povo aqui na nossa região. A palavra está contigo. Boa noite a todos, né? E todas. É bom sempre estar presente e contribuindo aí nos espaços, né? Com a nossa simplicidade, talvez com os nossos desafios também de ser pessoas, ser gente nessa massa de escuta também, né? Até para aprofundar o conhecimento da realidade, né? Pois bem, agradeço as palavras de Padre Carlos, né? E Paulo, né? A gente trabalha aí na diocese, é uma boa caminhada. Eu poderia dizer que a minha vivência na diocese, a minha comunhão, foi de formação, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão. Eu era um jovem que também saía na dinâmica da migração e fui estudar na escola do bispo, né? Como chamava a escola do bispo Agrogenito. Na nossa escola da diocese, Dom Enzo. E lá, voltando inclusive a uma reflexão bíblica, né? Talvez ele jogou essa rede como pescador e pescou também um filho, né? Desculpa um pouco. Então, se eu tenho essa vivência na diocese, também como gratidão, como filho, filho da terra. Porque ele colocava para a gente assim, nesse terceira temática que vocês trazem formação, que é a escuta do conhecimento da realidade, para discernir os sinais, e me desculpa a minha emoção, porque ele colocava assim, os jovens têm que buscar o conhecimento e transformar a realidade desse vale, a partir do conhecimento. E talvez esteja aí o grande pescador do Enzo, né, dessa pessoa do José Nelson, que tem buscado seguir minha missão enquanto cristão na igreja, na Caritas, né? Hoje também eu estou migrando um pouco para o Estado, como educador, como professor. E aí, Frei, buscar fazer um pouco essa partilha, né, que o senhor solicita para a gente, os desafios, um pouco a história, as potencialidades nossas do Vale, a gente não pode negar nossa história, né, do Vale. Conhecer a história do Vale. E conhecer ela bem firme, para a gente saber também se a história lá da época da gente ter a percepção da vivência de nós hoje, né, no mundo contemporâneo, 2023, se tem alguma mudança. Ou se, às vezes, maquiado somente as dinâmicas, né, dentro da evolução do tempo, para o povo ficar cada vez mais aliado. Porque a história do Vale, ela é muito... Ela traz muito essa história enraizada dos povos originários, que é os índios, né? Inclusive, o nosso próprio nome Jequitinhonha reza aí também os nomes dos nossos rios. Os nativos já diziam lá, né, que o nome da região originado pelos índios que habitavam no vale, o Jequi, que era um tipo de armadilha, né, para pegar os peixes, que também era conhecido como onhas, e que se falava assim, os índios, né, os pais, as mães, eles armavam o jequi no rio
E ao entardecer, eles chamavam o filho, vai lá, menino, vai lá do Jequi, ver se tem unha. E tinha unha, tinha peixe. É por isso, assim, até Gonzaga Medeiros, ele nos remete hoje, inclusive a gente fazer um pouco essa leitura, das cantigas, né, do nosso cultura. Conta, conta, contador, conta histórias que eu perdi. Diz que Jequi tem unha, conta as unhas do Jequi. Está enraizado em nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas celebrações. O Padre Carlos pontuou isso também, tá, as festas, né, nossa religiosa. Nós não perdemos isso, tem enraizado isso. Mas também, dentro da nossa história, nós temos aí, no século XVII, o Círculo do Ouro, que consolidou um século depois com a chegada aí da atração do diamante, né, do ouro da região. Essa região foi riquíssima. E é riquíssima até hoje. Século XVIII, século XVII, século XVIII. E acelerou, né, naquela época, o processo de povoamento e urbanização. Inclusive com os problemas de abastecimento naquela época de alimento, né? E ficava muito evidente como é que era esse ciclo, né? Como é que as pessoas, as regiões, elas se dialogavam, né? Os problemas, como é que eram, os problemas sociais, e a pobreza extrema também perpetuava lá também naquela época, e também hoje. Então, alguns pontos para a gente entender um pouco a história e como é que ela está aí. E hoje nós temos também os ouros, os diamantes, talvez de forma de outros minerais, né? Não o ouro que a gente compra aí e coloca aqui o cordão, né? Mas os outros ouros, o lítio, as algas marinhas, né? Descendo para Paraíso, aquela região, Caraí. Também tem aí as turmalinas, né? Enfim. Então, essa história a gente também tem que trazer ela para resgatar, vivenciar e fazer uma escuta e o conhecimento do presente, né? Mas o mais importante da gente ver a nossa história é o povo, a população do Vale de Jequitinhonha. São uma dinâmica de 92 municípios, se eu não estiver enganado, né? Em termos de números, todo o vale, e uma população que pode chegar até 1 milhão de pessoas. E, assim, o que nós mais temos nessa população? Tem a população que migra até hoje. Talvez na década de 80 ela foi com mais efervescência, né, a migração, por conta do processo da industrialização, né? São Paulo, esse ponte Minas-São Paulo, Nordeste São Paulo, né? Cana-de-açúcar. Hoje são outros tipos de migração. Banho do café, né? As próprias praias. Então, um povo migrante, nós não podemos perder isso. Porque, inclusive, isso faz parte até para a gente fazer a análise do conhecimento, discernir os sinais da história, para a gente perceber quais são os desafios, como é que elas vão consolidar o trabalho da vivência com esse povo. Então, nós trazemos esses elementos também como sinais de desafios, mas também de sinais que a migração, contudo, ela é um fator que está na vida, inclusive não só do povo aqui do Vale, mas dos povos da América. Se a gente for estudar um pouco a história da América, né, composição dela, América Central, América do Norte, América do Sul, e quais relações que tem entre elas, né? Os colonizadores espanhóis, os colonizadores ingleses, né, na América do Norte, espanhóis na América Central, e os portugueses aqui na América Latina. E o povo já migrava de lá para cá. E aí nós temos um outro fator que se considera importante dentro desse território da dinâmica da população, que é a terra, solo. E aí nós vamos não aprofundar nos solos a partir das suas riquezas minerais, mas o solo como o elemento da gente trabalhar a produção, trabalhar nossa relação, fortalecer a cultura aí com os artesanatos, né? Fortalecer a dinâmica com a questão da agricultura familiar, né?
E nós vamos encontrar nessa terra quem? Os tropeiros, canoeiros, pescadores, artesãos, lavadeiras, romeiros. São alguns personagens, né, que nos vêm aqui na lembrança, né? Mas numa dinâmica e numa narrativa de vidas duras, uma dureza, assim, na delicadeza da sua existência. Porque também a gente falar, vem com a roda de conversa, né, dentro para uma universidade, e falar que tudo é belo, tudo é maravilhoso e não tem uma dureza, e às vezes a dureza muito uma dinâmica distintas, né, do meio rural do meio urbano. Nós estamos aqui numa excelência da tecnologia, né, comunicando várias pessoas, mas a lógica lá do meio rural não tem essa excelência. Então, são mundos distintos. Então, percebemos que, às vezes, a dureza do meio rural é muito maior do que o meio urbano. Na sua essência, das suas construções, das nossas relações sociais, política, econômica, né? Tem esses fatores aí, né? E com o ambiente de humano e de pessoas com muitas diferenças, né? A mulher, o negro, o próprio indígena. Nós não podemos negar que nosso território temos, né? Com muitas desigualdades, né? Entre as relações desse povo, né? Mas também com muita fortaleza, muitas forças, movimento social. E aí tem muito a presença e, eu diria, a palavra viva da igreja. De ensinamentos, né, de formação, esse próprio encontro, esse próprio ação é um símbolo disso. Remete a nos fazer como um indicador para isso, né? Então, a igreja, frente aos processos de formação e, às vezes, de libertação. Mas tem um desafio também que, hoje, na época contemporânea, no mundo contemporâneo, a gente percebe a igreja meio que enfraquecida com esses processos. Nós já tivemos tempos aí, 80, década de 80, década de 90, muito forte essa presença da igreja. Talvez pela própria conjuntura dessa igreja, como é que nós estamos construindo a igreja, né? É um elemento que eu trago, né, como desafio, mas que a igreja ainda ela é presença viva nas comunidades. Olha só nossa grande força. Mas talvez falta nós aproximar com essa liga. Inclusive nessa dinâmica da caridade. Porque a caridade, e aí eu vou muito para a linha do trabalho que a Caritas constrói, né, com as famílias, não é a caridade só de dar o pão, mas de construir ela, dar o pão na sua necessidade, mas é ensinar ela a construir, amassar a massa e fazer um pão. E a caridade, ela tem que aprofundar dentro da dimensão também da fome, do conhecimento, que muitas famílias não têm. A fome da questão política. Nós temos ambientes muito politiqueiros, nossas instituições trabalham muito nessa dinâmica, principalmente os partidos políticos, né? Nós não trabalhamos a política do bem comum, da gente pensar as coisas de forma coletiva. Todo dia nós estamos fazendo política. A cada momento nós fazemos política. Então, talvez falta voltar a buscar um pouco esses elementos, né? E aí, nós também não podemos esquecer o belo do vale, né? As paisagens, né? Dentro, inclusive, dessa dimensão da caridade. Porque como é que você vai encher a barriga das famílias se não vai encher a barriga dela também do olhar, da gente enxergar as paisagens como coisas agradáveis no nosso ambiente? Nós fazemos nossas casas a partir desses elementos. Nós temos no vale paisagens maravilhosas, chapadas, montanhas, pedras, né? Ou rochas afloradas, matas, cerradões, né? Caatinga. Tem vegetação que às vezes fica muito verde num período e muito marrom, um amarronzado, né? Um acinzentado, em decorrência de um clima que é semiárido.
Então, nós não podemos perder esses elementos para construir, pensar o conhecimento para construir nossas forças com esse cenário de beleza, de paisagem, de clima. Então, são elementos, a vegetação, né? E dentro da vegetação da natureza exuberante, eu vejo no Vale, assim, uma riqueza muito grande, que é ainda um ambiente limpo com relação aos agrotóxicos nesse mundo aí, né? Que nós consumimos cada vez mais nossos pratos que vêm de fora, muitos agrotóxicos, mas nós temos ambientes limpos, né? E uma paisagem, a vegetação que tem construído com a agricultura familiar muitos produtos nossos, né? Farinha, rapadura, cachaça. Quem não gosta de uma cachaçinha, né, Preto? No momento certo, né? O leite, um doce, né? Várias outras coisas, né, que a gente ficaria a noite aqui pontuando. E que é intercambiado, que é trocado na feira. Olha a riqueza nossa. A feira não é o elemento só da troca da moeda. A feira, para mim, quando eu levo meus meninos para comer um pastel, para conversar com os amigos, né? Para a gente trocar o conhecimento, o encontrar, né? Então, são ambientes que eu diria que casa com essa dinâmica de nós ter essas paisagens bonitas, né? E ela vem casada, inclusive, dentro da nossa religiosidade, né? A caridade também está lá. A presença da partilha, com as nossas quermesses, né? É muito forte essa presença nossa dentro da igreja e do povo da igreja. Mas os desafios, né, que eu diria que a gente poderia trazer, apesar de a gente ter um povo aguerrido, mulheres trabalhadoras, né, os ambientes livres de agrotóxicos, né, mas nós temos processos produtivos na linha dos monocultivos, monocultivo do eucalipto, monocultivo aí do granito, que a gente não percebe, né? Agora vem o monocultivo do lítio. Tem outros monocultivos que atrasam a vida do povo, que está na dinâmica da caridade. Talvez não atrase o nome das pessoas, que inclusive tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão próximo da gente, mas não está na dinâmica da caridade. Às vezes a gente está colaborando com esses elementos. E eles trazem alguns sinais para a pobreza da região. Por quê? Porque eles trazem um ambiente com as atividades de mineração, com as atividades de cavoaria, com o uso indiscriminado, às vezes, de queimar chapada, né? Para outros fins de produção. Eles trazem enraizada aí uma dinâmica e a divisão, inclusive, do urbano com o rural, uma cidade do Vale com concentração de riquezas. E baseado nessa organização, concentração de riqueza, traz uma organização de lideranças, né? Aliado a uma formação com essas lideranças, preocupação da gestão política, da gestão do Estado. Analisa a história do Vale. Quem são os atores que estão nas cadeiras, sentados no trono da gestão das nossas cidades? Esse dia mesmo eu fiz uma analogia de Araçuaí. Talvez vocês podem me ajudar aí, que vocês são dos outros municípios. Nós vamos alencar os prefeitos sentar nessas cadeiras. Os gestores são lá, fazendeiros, comerciantes, advogados, médicos, e daí vai. Não se tem na história, quando se tem um ou dois, dessa linha do tempo do século XVII. Talvez se tiver, for um professor, né, um ou outro, e saiu, né? Mas no mais, isso é um sinal para a gente perceber o conhecimento dessa realidade, para discernir os sinais da história, que é rica, como o senhor falou, e desafiadora, porque a partir dela nós vamos construir nossos alicerces de vivência. E por que eu falo isso? Porque aí sobra a caridade para a igreja, né? A igreja lá levar o alimento, organizar o povo, sobra para a igreja isso. Sobra para o movimento social isso. Nós não estamos percebendo que os sinais de nossa de ocupação também
Para que nós estamos aprofundando esse conhecimento aqui nesse momento? É para poder entrar nessa dinâmica da gestão também. Então, a gente percebe aí um desafio para o território do Vale, muito essa mudança disso. Como é que se muda essa dinâmica, né? Mas nesse espaço geográfico, nós podemos afirmar que a riqueza humana, os valores culturais, a pluralidade da beleza natural da região e a força do povo guerreiro, e a vontade cada vez mais da gente contar a nossa história, ela persiste na alma e nos valores do povo. Os valores, nós não perdemos eles, não. Então, veja isso como uma fortaleza para enfrentar esses desafios, né? Agora, a gente tem que construir esses elementos a partir da formação, a partir também de lideranças novas de ocupar esses espaços de gestão, né? Não entrar na dinâmica das políticas que estão e não. Mas como é que a gente aprofunda também esses espaços da gestão, representando a própria comunidade, representando esse povo, né? Eu vejo um pouco nesse sentido. E posso dizer que nossa história é de fazer parte desse povo, com esse povo. Queremos continuar com esse povo, né? A Cates, ela tem essa missão dentro da igreja, as pessoas que estão, né, nessa missão também, né? Hoje nós temos uma missão aí dentro da igreja, Caritas, Pastoral Social, que é uma ação mais direta. Ela está muito embutida aqui no Médio Jequitinhonha, que é a questão do lítio. Vocês estão percebendo que hoje o cenário para o Vale de Jequitinhonha, e já está se vendendo o Vale de Jequitinhonha nas bolsas de Nasdaq, né? E lá nos Estados Unidos, em Nova York, enquanto que a população não sabe o que é o lítio. Não sabe o que vai riqueza, qual a riqueza que vai ser, como é que ela vai participar. Como que essa riqueza ela vai transformar? Mas nós sabemos que o que se tem colocado nas redes sociais é que vai ser o Vale do Lítio. Não é nem mais Vale do Jequitinhonha, é o Vale do Lítio, que vai transformar o Vale. Então tem esse desafio para esse povo diretamente nessa missão, diante de toda essa conjuntura que vocês me pedem para colaborar. Frei Paulo poderia me dar algumas orientações se eu aprofundei toda a temática. Senão, eu estaria aqui à disposição. Muito bom, muito bom. Você tem traçado um quadro Se bastante... faltou algo, se tem mais algum tempo... Eu acho que podemos fazer o seguinte, porque algumas pessoas já levantaram na mão. Eu acho que primeiro ouvir a Cida, né? E depois da Cida participar, aí abrimos para complementar, né? Que muitas pessoas do Vale estão aqui e conhecem também a realidade e podem, num diálogo, acrescentar outras dimensões, né? Outros aspectos, mas acho que você, Zé Nelson, tem sido muito feliz e tem abrido o leque e a reflexão. Vamos ouvir a Cida, a partir da experiência dela como presidente do Sindicato dos Trabalhadores, e depois abrimos o diálogo e vamos complementando, né? Eu acho muito importante fazer esta roda de conversa entre nós mesmos, que todos nós temos conhecimentos de aspectos diferentes. Mas você tocou a riqueza, os problemas, os desafios. Cida, é com você, então. Está com o microfone fechado. Não, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Então, é o fone de ouvido que estava impedindo, né, a audição. Desculpa. Agora está tudo Boa certo. noite a todos e todas aqui na sala. É um prazer, né, agradecer aí o Frei Paulo pelo convite, né?
Teoricamente, eu não tenho conhecimento algum, mas vou falar um pouco sobre o meu conhecimento aí enquanto liderança, enquanto defensora, né, de alguns, de todos os direitos, mas em especial em alguns e na minha trajetória de luta. Eu sou a Cida, moradora do Quilombo, Córrego do Rocha, no município aqui de Chapada do Norte. Estou há quase 12 anos na direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui no município, mas antes de estar no sindicato, também já passei pela direção da Chante, já passei ainda estou, né, como líder comunitária, animadora comunitária também, e presidente da associação lá no Quilombo, e é através dessa trajetória que eu falo que eu confio muito na minha escola da vida. É passando e perpassando por esses espaços de liderança que a gente passa pela experiência da vivência, da troca, que é uma escola que a gente aprende muito, ensina pouco, mas aprende muito. E falando-se sobre um pouco da realidade do Vale. O nosso Vale, né, ele é dividido em vários, digamos que um território dividido em vários. Tem o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, né? Mas cada região, a gente se soma com as nossas especificidades culturais, práticas, e também com as nossas especificidades de modo de vida. O Vale do Jequitinhonha, para mim, é um espaço de resistência, mas é também um espaço de territorialidade muito rica, né? Culturalmente falando, temos as nossas riquezas culturais na área do cultivo, com as nossas diversas agriculturas que a gente tem, né? A gente tem uma produção diversificada, não em grande escala, mas em grande propriedade, né? Em grande, como que eu quero dizer? Diversidade. Né? A gente produz um pouco de muitas coisas. E também na questão cultural, com os nossos grupos culturais, o nosso jeito de se pronunciar, de sentir, de partilhar as nossas riquezas. Eu acostumo, às vezes, observar muito, ao apresentar os grupos culturais, que muitas das vezes o nosso corpo sente, mas ele também fala. Então, a gente se pronuncia com as nossas danças, os nossos jeitos de viver, o nosso jeito de ser, através das nossas culinárias, que é muito rica e específicas, né? Mas também com uma grande força que a gente tem. Quando se diz resistência, não é resistir viver apenas em um lugar, mas também com as nossas práticas inteligentes de, a cada realidade, a gente conviver e sobressair sem precisar de nos aniquilar, massacrar, mas assim conviver de acordo com cada realidade. A seca, por exemplo, né, que é algo negativo, mas a gente mesmo com tanta seca, com tanta, às vezes, dificuldade, com tanta falta de políticas públicas, a gente ainda resiste. A migração é algo, vamos dizer, que positivo na nossa vida, porque é através da migração que a gente consegue complementar a nossa renda, buscando a sustentabilidade lá fora. Mas sem essa força de trabalho, sem essa praticidade para saber manusear cada tipo de trabalho de uma maneira inteligente, forte e também ética, né, digamos assim, com muita transparência, digamos assim, a gente não teria o modo de vida que temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, buscando essa sustentabilidade lá fora, a gente também acaba acarretando a vários problemas. E eu digo isso porque eu, com apenas 13 anos de idade, eu me submeti aí para uma região, não tão longe daqui, não foi em São Paulo, mas foi fora do município, na colheita de café.
E, para mim, não foi marcas positivas. A única marca positiva é que eu consegui um pouquinho, na época, de um dinheirinho para me comprar algumas coisas básicas para mim, como uma adolescente naquela época, que meus pais não tinham, às vezes, condições de me proporcionar. Mas o que eu vivi, vivenciei e submeti a passar lá naquela época, com apenas 13 anos, não foi marcas boas para mim. Então, eu acredito que isso acarreta na vida de várias famílias, né? A gente passa, muitas das vezes, por situações que, se tivesse nos nossos municípios, se nós tivéssemos um meio de sobrevivência sem precisar passar por isso em outras regiões, a gente não precisaria ter essas marcas impregnadas. Mas somos felizes. Uma outra riqueza que eu vejo que a gente tem a todo momento, a gente sempre está com um sorriso aberto, né, apta ao doar e receber um abraço. Tudo isso é riqueza e é uma especificidade do nosso vale, né? Aquela espontaneidade de acolher, que principalmente no município de Chapada do Norte é muito forte, a bela acolhida, né? Muito bom. E as nossas culturas, elas se juntam com uma diversidade tão grande que cada pequeno território a gente vive de uma maneira e se comunica de uma maneira diferente, mas que a gente consegue dialogar. E a igreja em si, né, com seu dom de caridade, de solidariedade e de partilha, nos proporciona isso de uma maneira muito suave. Quando nos juntamos, a gente consegue ver o igual e o diferente, né? Igual porque estamos naquele espaço com um objetivo comum, mas com um jeito específico de cada um, de cada região, de cada comunidade, né? Nesses últimos anos, por exemplo, a nossa igreja nos ouviu muito, nos impulsionou muito, nos ensinou muito a vivermos de uma maneira mais leve, ouvindo, respeitando a diversidade na área da cultura, na área digamos que com tanta defasão, né? Muitas famílias mudando para fora, muitas escolas aí se fechando, porque eu vejo que, experiência própria, que quando se fecha uma escola em uma comunidade, por exemplo, a comunidade se esfria, né? Já não cuida tão bem mais de uma estrada, já não tem aquela energia de vida, que é a movimentação escolar, mas a igreja não desiste, ela está sempre ali, nos impulsionando. Então, isso não deixa de não ser uma riqueza. Os problemas, eles existem, muitos problemas, só que eles acabam sendo menor quando se tem uma riqueza cultural, quando a fé ela é maior, né, do que os problemas. A gente se une e acaba que os problemas acabam sendo pequenos, ou mesmo um meio da gente se fortalecer, porque quando a gente tem alguns problemas, a gente se fortalece também, porque é o momento que a gente busca mais, une mais, para conseguir superar aquele desafio. Eu vejo dessa maneira. Com nossas cantigas, por exemplo, né, que eu hoje estava ouvindo, por exemplo, a apresentação cultural, não observei tanto o gingado da dança, mas observei a letra, né, Frei Paulo? Que muitas das vezes, naquela letra, daqueles cantos, daquelas músicas, a gente viaja, né? Às vezes, para trás, a gente lembra dos nossos ancestrais, a gente lembra de como a gente tinha uma vivência boa, que hoje não é que é diferente, mas está mudada, né? As pessoas hoje têm uma sensibilidade de observar algo que antes era tão fútil, né, que a gente não se sentia vergonha. Hoje em dia as pessoas prestam muito atenção em algo que eu vejo como desnecessário, como estão, como, né? Então, assim, isso não deixa de não ser cultura, que seja positivo ou negativo. Então, outra coisa que eu vejo também como algo positivo é a fortaleza das mulheres diante de tantos desafios que a gente está enfrentando, né, com a juventude,
com muitas desconstrução familiar, né, desestruturação das famílias, com tanta violência, e as mulheres continuam aí na luta, não importa o que está enfrentando, mas continua na luta, resistindo, sem perder o brilho, sem perder a fé, que é importante. A fé é a base, né, de toda resistência, sempre a fé e Deus em primeiro lugar. E aí entra a questão da caridade, ser solidário com o outro, sem olhar, né, para quem vai, onde vai chegar. Eu, enquanto líder sindical, eu aprendi muito durante essa trajetória, mas nenhum dos momentos me ensinou tanto quanto a partir de 2020 para cá. Nesses 3 anos, quase 4 anos aí, foi bem intenso, trabalhoso, né? Eu consegui também identificar o quão forte eu sou, sendo uma mulher negra, de baixa escolaridade, eu tenho apenas a 8ª série, com muita dificuldade, apenas a 8ª série, mas a vida me ensinou muito, e com uma família, assim, que meu pai e minha mãe criou 13 filhos, eu sou a filha que estou mais próxima deles, a mãe acima de 80, o pai acima de 90. O meu esposo também idoso, os meus filhos já na fase, um na fase adulta, os outros ainda adolescentes, e assim, a gente enfrentou tanto desafio, e estamos aqui. Estou aqui me desafiando a cada dia para continuar na luta em defesa de direitos, e direitos de uma população que é muito desfavorecida, né? Muito desfavorecida. A classe trabalhadora rural, eu costumo dizer que quando as políticas públicas chegam na área rural, na cidade eles já estão meio que, vou dizer, super atendidos, né? E a gente luta muito, né? É um espaço em que a gente luta e muitas das vezes a nossa luta não é vista, porque a gente luta, porque o objetivo principal do sindicato é lutar e defender direitos de uma categoria. Só que dificilmente você vai ver essa instituição que luta e defende esse direito, levando as políticas públicas até a base, né? A gente leva informação, a gente leva empoderamento, a gente dá as mãos, chega em parceria, mas levando as políticas públicas, não. Muitas das vezes a nossa população critica uma instituição que luta por um direito que ela está recebendo todos os dias. Mas aí ela vem e critica quem está lutando por esse direito, porque quem ela viu chegando foi outra organização, outra instituição ou um setor público. Mas a gente nunca desanima, porque nós sabemos qual é o nosso papel. Então, a gente nunca tem esperança de levar aquela política pública, porque a gente sabe que o nosso papel principal é lutar e defender, e a gente faz isso com muito amor. É um espaço que eu costumo dizer que a gente nunca pode permitir a não aceitar ocupar esses espaços, porque é um espaço que ensina, que nos empodera, mas também nos fortalece enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadão, né? A gente consegue ter uma sensibilidade maior quando a gente vê que a luta que a gente trava, ela é de mãos dadas com várias regiões, com vários municípios, mas, ao mesmo tempo, no município a gente consegue andar lado a lado com outras instituições, tipo a paróquia, a Chante, as associações comunitárias, eu costumo falar que, a partir de uma associação comunitária organizada, a gente consegue unificar em pequenos territórios, em pequenas comunidades. É um município, uma região, o Vale do Jequitinhonha, eu estendo, digamos que é o Brasil, que é rico em uma diversidade tão grande de um povo, que Zé Nelson, que me antecedeu, ele conseguiu dizer vários, né? E cada dia, cada época que passa, a gente vai se descobrindo. Agora, há pouco mesmo, a gente descobriu aqui, no Alto Jequitinhonha, o povo groteiros, chapadeiros, que não se via falar. Então, é uma diversidade que tende a crescer, a ser descoberto e, ao mesmo tempo, ser valorizado. Então, é um povo rico que eu acho que a gente precisa que essa valorização parte da gente mesmo. Enquanto a gente não se vê como um povo rico, como um povo valioso,
a gente não vai conseguir, de fato, receber essa valorização. Quando se fala aí da questão da mineração, da monocultura, que hoje mesmo eu ouvi dizer que a agricultura familiar, ela tem um destaque, ela tem um valor muito grande, que não devia ter essa diferença entre agricultura e monocultura, mas tem, porque a agricultura, ela é praticada para subsistência, e é o excedente dela que a gente acaba fazendo a troca nas feiras, ou mesmo fazendo uma venda, que de uma coisa a gente acaba conseguindo valor monetário para comprar outra. A monocultura é diferente, ela é criada, ela é pensada para o crescimento da minoria, digamos assim, que cada empresa, cada organização financeira, ela vai pensar no que vai lucrar, nunca vai pensar na essência da vida, no fortalecimento humano, ela vai pensar no fortalecimento de si próprio. Então, tem uma grande diferença, e a agricultura familiar, ela pensa sempre na vida, desde do que vai produzir, o que vai colher, até a nossa natureza, que a gente procura sempre preservar a natureza, tentar devolver o máximo que a gente pode para aquele espaço que a gente sabe que a gente não vai ter outro, e que aquele espaço, ele tende a nos sustentar. Se a gente tirar muito e não devolver nada, uma hora vai acabar, e para onde a gente vai? Então, é isso. Eu vejo que, às vezes, o tempo nem vai dar para a gente conseguir expressar tudo que a gente quer, mas continua aqui na sala, se tiver alguma dúvida, perguntar, inclusive sobre o nosso trabalho no sindicato. Eu acho que, entre vários temas aí, eu acabei falando um pouco do trabalho que a gente trava. Somos grandes parceiros aí da paróquia e várias outras organizações. Sozinhos a gente não consegue fazer nada, mas se juntando a gente consegue fazer um pouco, né, do muito que o povo nosso merece. É isso. Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade, com tão pouca sabedoria, eu poder estar junto com vocês. Muito obrigado, Cida. E olha, o nosso curso, além de ter gente maravilhosa, estão dizendo aqui que as pedras preciosas do vale é o povo. Eu estou vendo aí na Edilaine, a filha dela, imagino que é a filha dela, com o cachorrinho. Então, ecologia integral. O bichinho está também fazendo parte aqui do nosso curso de teologia. Maravilha, Edilaine. Olha, eu acho que nós fomos felizes escolhendo gente do povo para falar. Poderíamos ter trazido aqui um professor de universidade, fazer uma aula maravilhosa sobre o Vale, né? O estudo dá conhecimento, e muito frisaram os dois, é preciso conhecimento e estudar, mas a experiência da vida é que dá sabedoria, né? E vocês têm esbanjado sabedoria e vida. Então, a partir, temos uns 15, 20 minutos, a partir de agora, vamos trocar experiências e diálogos, né? Sem nos estender muito em cada fala, mas ou fazer alguma pergunta ao Zé Nelson e à Cida, ou você contribuir com sua experiência também sobre as riquezas do Vale e os desafios e os problemas do Vale. Sempre nessa perspectiva. É um curso de teologia, e o que Deus está nos falando através da realidade, para nós podermos construir aqui uma vida mais humana, uma vida mais feliz, construirmos, iniciarmos o projeto de Deus, que incide na realidade da vida e que vocês têm tocado muitos aspectos. Durante a fala do Zé Nelson, a Maria levantou a mão. Você, Maria, quer começar o diálogo, a participação, e quem quiser vai levantando a mão e a gente vai passando a palavra para vocês. Maria, primeiro, se não, vai o Eloy.
Eloy já levantou a mão, então vai lá, Eloy. E quem se interessar, depois vai levantando. Boa noite mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu vejo aí, tanto o Zé Nelson como a Cida nos proporcionam um conhecimento muito grande sobre o Vale do Jequitinhonha, porque muitos anos os políticos falavam, né, que o Vale do Jequitinhonha era o Vale da Miséria. E não é o Vale da Miséria, é um vale rico, né, de cultura, das diversidades, diversas culturas, mas eu acho assim, nós como igreja, o vale ele já foi mais refletido nas comunidades eclesiais de base, já foi mais falado, né, mais refletido, mais conhecido. Hoje eu vejo assim, eu sou professor, né? E eu vejo que falta muito, assim, falar da riqueza do vale, né? Das diversidades que o vale tem, né? Mostrar mais os poder públicos, mostrar mais o valor do Vale do Jequitinhonha, né? Que merece ser mais conhecido, mais mostrado, as suas diversidades, as suas culturas, né? Eu vejo assim que às vezes falta, até mesmo pelos poderes públicos, né? Às vezes falta investimento, vamos dizer assim, das políticas públicas, né? Porque existe uma riqueza muito grande no Vale, mas também uma riqueza que ela já foi, por exemplo, os minérios, né? Que foi tirado, levado fora e o Vale foi ficado sem nada, né? Muitas vezes as riquezas do Vale se destinam para fora, para o exterior, e o Vale fica sem nada, né? Como no caso aqui na minha região, era o minério, as pedras, né? As pedreiras entraram e tiraram a maior riqueza e se levaram, foram embora, né? E aí só sobraram o deserto, né? E a pobreza, que às vezes ainda continua. Aí eu vejo assim que eu acho que por mais que a gente reflita, por mais que a gente conheça, mas falta agora investir, né, no conhecimento maior agora nessa nova geração sobre o Vale do Jequitinhonha, porque às vezes a visão da gente fica lá fora, né, lá longe, mas vale entrar mais dentro do conhecimento do Vale para essa nova geração, porque às vezes a gente refletiu mais sobre o Vale nas nossas comunidades, né, as nossas igrejas, já refletiu mais, já falou mais sobre o Vale, e hoje eu vejo que às vezes a gente fala muito pouco do Vale do Jequitinhonha, dentro das suas diversidades, a sua cultura e o seu valor que o Vale tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Eloy, pela colaboração e contribuição. Eu passo para a Solange, que pediu a palavra. Depois, em algum momento, o Zé Nelson e a Frida podem complementar e comentar as intervenções dos outros. Solange, é com você. Boa noite a todos, é um prazer participar desse grupo maravilhoso. Então, o Eloy falou o que eu ia dizer, que a gente precisa falar dessas riquezas que o nosso município tem, nosso Vale de Jequitinhonha, porque até então falavam muito da pobreza, né? E a Cida falou tão bem das grandes riquezas que temos dentro do nosso vale, né? A diversidade de tudo, é muita riqueza que a gente tem. Então, assim, eu morei em Araçuaí uns 9 anos, um bom tempo aí atrás, até 95, no ano de 95, eu morei aí. E aí a coisa mais encantadora que tem, por exemplo, aí em Araçuaí, é essa diversidade no mercado, que a gente vê de tanta coisa, né? Tanta coisa bonita, artesanato, tudo, muita coisa boa. E é colocado para o mundo, mas isso aí são os políticos, né? Com interesse, o interesse secundário, né? E dizer que esse vale da pobreza, com tanta riqueza, com tanta coisa, talvez,
seja mal administrado, né? Acho que fica uma coisa a desejar aí, mas é um vale maravilhoso, rico mesmo. Então, o que eu queria falar é o que a Eloy falou, que precisa divulgar isso para essa nova geração, né? Nós, enquanto educadores, eu acredito que a gente precisa fazer esse paralelo, sei lá, mostrar para a nossa juventude, para nossas crianças hoje, para essa turma que vem aí, que esse vale não é um vale da miséria. E ainda mais agora, depois desse lítio, né? Porque dentro da nossa região aqui tem muito lítio, para todo lado, descobrindo lítio. Então, é outra riqueza. Eu tenho muito medo desse lítio também, porque eu não sei o tanto de pobreza que ela vai causar. No sentido que eu digo, assim, de devastar o meio, igual o Eloy falou, e vai lá, tira as pedras, depois deixa só a sucata, o solo todo destruído, né? Então, assim, eu acredito que com certeza vão ter parceria aí para estar cuidando do meio ambiente, fazendo uma coisa legal para não deixar, né, a tristeza nem tomar conta, que veio o dinheiro, mas que também tem esse cuidado com o meio ambiente. Mas é isso que eu queria falar. Um prazer e bom demais essas aulas, né? Muitas reflexões maravilhosas que temos aí. Muito obrigado, Solange. Olha, estão com a mão levantada o Marcos Aguilar, Raul, Eloy e Romilson. Ótimo, coisa boa que a gente está participando ativamente. Vamos deixar o povo falar e, no final, vocês, Zé Nelson e Cida, fazem as considerações finais. Pode ser? A Zuzu também levantou. Então, tá bom, temos até 8h30, uns 20 minutos. Partilhando. E com você, Marcos. Uma boa noite a todos e a todas. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu passei há uns 10 anos atrás, quando eu passei por essa migração, onde que morei no Rio de Janeiro. Então, quando eu trabalhava num restaurante, um colega sempre pontuava dessa miséria do Vale do Jequitinhonha. Ele morava muito tempo no Rio de Janeiro, porém nordestino, então sempre ele falava num tom de zoação, tipo que era um vale da pobreza, da miséria, e às vezes eu ficava sem ação, sem saber assim como mostrar para ele que tipo assim aqui não era a pobreza, a miséria. E depois, com o tempo, quando eu retornei, foi tão gratificante quando hoje a gente vê nos telejornais daqui de Minas, daqui do norte, né, que mostra as realidades, que mostra a grandeza que é o Vale do Jequitinhonha. Então, hoje, os meios de comunicação, as redes sociais, então mostra tanta coisa bonita. Então, tipo assim, hoje eu me conforto vendo alguma matéria, algum jornal que vai em alguma cidade mostrar como é rico o nosso Vale do Jequitinhonha. Então, é tão bom ouvir o José Nelson, a Cida, mostrar cada vez mais para nós que tipo assim, que nós não conhecemos ainda. Então é sempre bom ter essa partilha, porque um vai mostrando mais para o outro o Vale de Jequitinhonha. Então eu também tive a oportunidade nas ações missionárias que teve, conhecer outras realidades, ver a grandeza em cada lugar, ver em cada gesto, em cada olhar, tipo assim, a riqueza que cada um do vale traz. Então, eu me encalei naquele tempo lá, porque não sabia, tipo assim, talvez nem responder, mas hoje eu me conforto no meu coração, tipo assim, por onde eu passei e passo, vejo a riqueza do nosso vale. Então, ouvir o que os dois hoje partilhou foi só uma confirmação do que eu vi e ainda pretendo ver mais ainda dessas riquezas. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Agora é você, Raul. Boa noite, pessoal. Fazendo uma ressalva, né, lá no início, onde foi falada a questão de a gente ouvir o Evangelho e transformando realidades, né? O José Nelson eu tenho pouco contato, caso assim, acho que não conheço muito bem, mas pegando a Cida, né, como conhecida, conhecendo da luta, da realidade dela, né,
aquilo que ela faz, o trabalho que ela realiza, acho que é importante a gente ressalvar a questão, quando a gente fala sobre a questão de políticas públicas, né? Às vezes a gente cobra muito sobre políticas públicas, mas nós, enquanto os cristãos leigos na sociedade hoje, onde nós atuamos, nos nossos trabalhos, nas escolas, serviços de saúde, diversos, eu, enquanto servidor público, né, a gente trabalha tentando mudar a realidade de uma assistência à saúde, né? Quando a gente pega aí educação e saúde nessa questão de políticas públicas. E muitas das vezes, nós, enquanto os cristãos, nós, às vezes, nos recolhemos, deixamos de fazer as políticas existentes, que já existem, fazer valer, né? Pegando aí o papel da Cida, sabendo da luta que ela faz por essa luta pelos direitos, acho que cabe a nós, né, do nosso espaço, onde a gente está, sempre lutar por esses direitos, cumprindo o nosso dever, fazendo aquela legislação, aquela política pública já existente acontecer. Eu tiro, por exemplo, no campo da saúde, né, a gente vê tantas injustiças, às vezes a gente precisa de uma política pública maior, mas aquela pequena que a gente tem que executar ela, né, fazer daquela pequena política para que a comunidade, para que a sociedade tenha acesso ao básico, que é fundamental. E se ela tiver o básico, né, o maior virá. Pegando a fala da outra irmã, que eu não gravei o nome, onde ela fala a questão do lítio, né, a preocupação com o lítio, justamente. O lítio está vindo aí, e aqui nas falas aqui da Cida, foi falada a questão da agricultura, né, questão do benefício, cuidados com a natureza. Quando a gente fala aí sobre o lítio, a gente, claro, né, vem aquele pensamento da riqueza, do lucro, né, a gente sabe da questão das grandes empresas, aqueles que estão já de olho na questão do lucro, mas às vezes deixando de lado essa questão do cuidado com a natureza. E a gente sabe que se a natureza desequilibrar, de nada vai valer a riqueza, né, porque a gente não vai ter saúde. Então, assim, acho que cabe nós cobrar de gestores, né, dos municípios, que estão acerca dessa questão da exploração e do lítio, para que tudo isso possa acontecer da melhor forma, para que não traga grandes prejuízos, né, não tenha grandes impactos. Era só uma ressalva que eu queria colocar aí em relação ao que foi trabalhado e parabenizar aí a Cida e o José Nelson pelo brilhante trabalho que tem sido feito. Obrigado, Raul. Olha, eu acho que podemos, se tiver mais alguém que quer intervir, fale agora, levante a mão, porque já temos o Romilson, a Zuzu, Célio e Luzinete. E podemos fechar, porque vai se nos completar o tempo, faltam uns 15 minutos. Então, Romilson, contigo. Boa noite a todos, né? Um grande abraço aí para o Zé Nelson, um grande amigo. Nós trabalhamos muito tempo na Caritas, com cesta básica e tudo. Então, justamente sobre isso que o pessoal está falando. Nosso município, né, Vale de Jequitinhonha, ele é muito rico. E muitas vezes somos nós do Vale que nós não conhecemos nossa riqueza. Né? Nós deixamos para fora, igual um aí falou, né? Quando morou no Rio de Janeiro, o pessoal falava que era um vale da miséria e tudo. Muitas vezes, para a gente aproveitar isso, para ter o sucesso, a gente aceitava que outros lugares falavam que a gente era o vale da miséria. É o contrário, nós somos um vale muito rico. Né? Está aí agora a prova do lítio, mas eu tenho a mesma preocupação de Solange, que ela falou, né? Daqui um dia, hoje é riqueza, mas daqui um dia é pobreza. Como que será que vai ficar nossos municípios depois que ele sair? Né? Então, assim, é uma coisa muito triste e tudo. E aqui em Berilo mesmo, nós temos uma grande riqueza, que é o artesanato de algodão. Né? Pouco tempo agora, semana passada mesmo, teve a feira lá em Belo Horizonte, onde que sempre eles levam esse artesanato, né? Que é de algodão, feito à mão e tudo. E nós temos outra grande riqueza, que é o abacaxi, que nem a Maguari aceitou ele tão doce que ele é. Falou que não dava para fazer suco dele, aquele suco de vidro, né? Por ele ser muito doce, mas graças a Deus aqui sai
caminhões e caminhões para Belo Horizonte, para o Ceasa de Belo Horizonte, do nosso abacaxi, né? Então, muitas vezes, é nós que não sabemos valorizar a riqueza que nós temos, a importância. Igual a Cida falou aí também sobre a agricultura familiar. Eu trabalho em escola, eu sou responsável por essa parte de finanças. Aqui no Berilo, quando a gente ia no Superintendente de Araçuaí, muitas das outras cidades falavam assim, mas lá na nossa cidade não tem agricultor para fornecer para a escola, que nós temos a obrigação de pelo menos 30% ser para a agricultura familiar. Aqui é o contrário, muitas vezes nós ultrapassamos o 30%. Só que, mesma coisa, também como Cida falou do monopólio, a agricultura familiar precisa criar muitas outras coisas, porque que tem coisas nossas que é muito mais saudável, que vem de fora e nós não podemos comprar, igual os ovos. Nós não podemos comprar os ovos daqui de nossa região e comprar essa porcaria do granja, que é de ovo de granja, que esses ratinhos pequenininhos que vêm invadindo a casa da gente, vêm naquelas caixas daqueles ovos. Então, qual é a diferença? Sem que os nossos são muito mais válidos, mais saudáveis do que esses que vêm de fora, com muitas outras coisas. O leite nosso, nós não podemos comprar o nosso leite, o nosso queijo, né? Então, muita coisa que nós ainda precisamos aprender a valorizar e a lutar para as nossas coisas, nossa região, né? Então, eu tenho esse pensamento de nossa região, de nós aprendermos a valorizá-la mais. E esquecer isso de que é vale da pobreza. E lembrar que é o vale da riqueza. Agradeço. Maravilha, maravilha, Romilson. Zuzu, Loredo, esta vez eu não erro. É Zuzu Loredo. Vai lá. Deixa eu abrir meu microfone aqui, que eu estava com ele fechado. Boa noite para todo mundo, muita luz, muita paz para nós, sabedoria, duas grandes figuras aí hoje, Zé Nelson e Cida, né? Puta merda, olha, é aquele negócio, né? A gente verdadeiramente tem que valorizar o que tem, porque nós não precisamos de nenhum professor universitário para falar com tamanha riqueza, né? O escutar através do conhecimento da realidade. Essa moçada traz isso para nós de uma forma muito ampla, muito bacana. E só quero reforçar duas coisas, dois pontos que me chamaram muita atenção. Quando a gente fala desse escutar através do conhecimento da realidade, discernir os sinais dos tempos. A nossa realidade no Vale do Jequitinhonha, setembro, faz 35 anos que eu vim para cá, e a gente vê como que essa coisa mudou, né? Vem mudando de uma forma muito dinâmica. Zé Nelson colocou uma situação aí, que eu já cito ela todas as vezes que eu tenho alguma fala, que a igreja ela tinha um papel mais incisivo nos anos 80, depois ela se afastou um pouco, e acredito que esses momentos é uma forma de estar retomando. Cida colocou sobre a questão das mulheres. Olha, Cida, eu sempre vi as mulheres no Vale do Jequitinhonha como as grandes guerreiras, sabe? Aquelas mulheres que carregam a família, que carregam os filhos, carregam os maridos e que fortalece tudo que acontece nessa região. Então, o conhecimento dessa realidade como um todo, dessa diversidade, seja cultural, seja de monocultura, do que for, e discernir os sinais dos tempos hoje, eu fico pensando é o seguinte, na verdade, como o Zé Nelson também colocou bem na fala dele, o Vale tem sido explorado durante anos e anos e anos. Né? Foi pedra preciosa, ouro, diamante, não sei o quê. O lítio, de repente, o lítio vem para nos despertar. E despertar a gente enquanto cristãos. Será até que ponto nós vamos permitir que essas explorações aconteçam sem reflexão de como isso vai ter uma ação na vida do povo do Jequitinhonha? Então, eu acho que nós, né, a igreja, temos um papel muito grande, que é discernir os sinais dos tempos através de um minério que hoje, como ele é falado no mundo inteiro, chamou atenção para o Vale do Jequitinhonha.
mas não esquecer que nós somos povo explorado há muitos anos, como o Zé Nilson falou muito bem. Então, é a gente cobrar de nós mesmos, né, através da igreja. Quero colocar aqui que é uma coisa fantástica, né? A dificuldade que a gente tem, volto a falar, já falei isso outras vezes, da gente ser inserido verdadeiramente nas pastorais. É impressionante. Eu não consigo, assim, entrar, mas de jeito nenhum. E olha que eu gosto, hein, de comunidade. Sou apaixonada. Me joga em qualquer zona rural onde você quiser, que eu tenho, graças a Deus, uma facilidade enorme de comunicação com o povo e amo, né, a igreja, amo a política pública bem feita e bem feita com seriedade, como diz nosso colega, e acho que é um canal para a gente ser e agir como cristãos. Então, assim, esse é o momento, discernir os sinais dos tempos de acordo com a exploração que hoje será avassaladora no Vale do Jequitinhonha, e de que forma podemos ser cristãos e agir de forma positiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Zuzu. Passo a palavra para Célio, depois Luzinete, e entrou, depois da celebração, o Frei Felipe, que estava na novena do Divino. Vamos lá, Célio. Boa noite, a paz para todos aí. Muito feliz de ver pessoas que dando testemunho de ser cristão, né? De sair e não ficar só no discurso e sair à luta, doar o seu tempo. E a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem muita coisa para fazer, né? O mundo hoje é muito corrido, e ver pessoas como os dois que falaram aí se dispor a ajudar o próximo, a ajudar a comunidade é muito gratificante. E eu acho que é o caminho para o Vale. Eu venho de uma família que meus pais foram embora, foram migrantes, como os dois bem disseram aí, muito cedo, por necessidade mesmo, se conheceram em São Paulo e tudo. E viver hoje aqui na região, poder viver, criar meus filhos aqui, é motivo de muita felicidade de não ter precisado passar pelas mesmas coisas. Então, a gente vê que o Vale ele tem se desenvolvido ao longo do tempo e realmente incomoda ouvir falar que é o Vale da Pobreza. Então, a gente vê que nunca foi o Vale da Pobreza e que tem crescido. E eu acho que o grande caminho para o Vale continuar se desenvolvendo é encontrar o equilíbrio, eu acredito, porque a gente vê que muitas das pessoas no Vale, e talvez é um problema nosso como brasileiro, a gente espera muito dos políticos, que os políticos vão fazer uma política pública ou qualquer coisa que vai mudar a nossa vida, e muitas vezes a gente esquece de olhar o que a gente tem no nosso quintal, o que a gente tem na nossa região para fazer crescer. Essa questão do lítio, por exemplo, eu acredito que é uma forma de fazer se desenvolver e é encontrar esse equilíbrio. Equilíbrio em que se haja a exploração do lítio, mas se desenvolvendo a região e seguindo as leis. Né? Se seguirem as leis, a coisa funcionaria bem e tudo... a região se desenvolveria e todo mundo sairia ganhando. Então, a gente entender essas empresas ou quem quer que venha para poder trazer recursos financeiros para a nossa região, a gente não entender somente como um inimigo que vem aqui e só quer lucrar, mas da mesma forma que eles vêm aqui querendo lucrar, que a gente, como população do Vale, a gente possa saber ganhar em cima disso também, saber se desenvolver em cima disso. Então, eu acredito que o Vale da Pobreza nunca foi aqui, e se tiver um Vale da Pobreza, ele não seja o Vale de Jequitinhonha, e o povo do Vale de Jequitinhonha mostra isso a cada dia, que levanta, que vai à luta, que briga para conseguir fazer a sua vida melhor, criar os seus filhos longe de tanta coisa que nós estamos aqui. Grande abraço a todos aí. Muito obrigado, Célio, pela tua partilha. Luzinete. Boa noite para todos. Eu só quero falar o seguinte, o nosso vale, ele nunca foi da pobreza, ele sempre foi da exploração. Em todas as falas que foi dita aí, deu para perceber que é anos e anos e anos, é décadas de exploração. Porque desde a época quando foi descoberto o ouro, já deveria ter desenvolvido uma situação melhor para o vale. E pode ver que foi o ouro, veio as pedras preciosas, agora veio o lítio, e só vê
é miséria, miséria, miséria no vale. Assim, falando do lítio, eu não acho que o lítio vai trazer boas coisas para o vale. Eu acho que vai ser muito destruidor para o vale, que eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o lítio que foi encontrado em Salinas, por exemplo, diz que é a maior jazida do mundo. E pelo que o povo lá da firma falaram, parece que vai ser praticamente ligado Salinas com Itinga, tudo lítio. Então, se vocês imaginam, depois dessa exploração, como que vai ficar a natureza para nós? Como que nós vamos viver? Como que vai ficar o meio ambiente e a situação que nós vamos viver depois dessa exploração desse lítio? E outra coisa, a gente já vê os coisas negativas desde agora. Em Salinas, por exemplo, a gente encontrava uma casa para alugar aí por uns 250, 300 reais. Hoje é 600, 800. A partir do ano que vem, a expectativa é de um salário mínimo, qualquer barracãozinho para alugar. Esses dias, nós, numa rodinha de amigos lá, e nós temos amigos policiais. Ele fala para nós assim, a partir do ano que vem, Salinas acabou o sossego. Não vai ter mais sossego. Então, eu não vejo benefício nenhum na exploração do lítio até agora, não. E, assim, pelo menos o que eu vejo por lá, que eu estou ficando mais lá por questão de saúde, eu vejo só os ricos perseguindo os donos de fazenda, que esse foi descoberto o lítio, perseguindo as pessoas para comprar barato as fazendas do povo. Eu não estou vendo muita coisa de vantagem no lítio, não. E eu acho que vai ser muito prejudicial para nós. Inclusive no vale, que já tem pouca água, que eu acho que vai ser pior ainda. Eu só vejo discussão na questão do lítio. Eu acho que é muito preocupante para nós e as pessoas muito bem sobre essa. E obrigado. Obrigado, Luzinete. O Frei Felipe pediu também a palavra, mas eu acho que é melhor o Nelson e a Cida colocarem as suas observações finais a partir das intervenções e depois o Frei Felipe fecha. Pode ser? Perfeito. Então, Nelson, sua partilha. Bom, primeiro agradecer aí, né, aos participantes pela também contribuição, trouxeram esses elementos riquíssimos, Eloy, Marcos, Raul, Ronils, né, Ronils, trazendo a potencialidade das regiões do Sul. Bom, o que a gente dialoga nessas, um pouco, de uma certa forma, vem fortalecer aquela que a gente pontua, né, dentro dos nossos olhares sobre o território. Políticas públicas, né? Eu vejo que as políticas públicas, de fato, elas não são construídas com a população. E eu levo isso até para a dinâmica das próprias políticas públicas brasileiras. Olha, nós estamos num contexto de semiárido, região semiárida. A gente construiu no governo anterior e aí passou o coisa, né? Com relação à água, tecnologias sociais, captação de água de chuva, dentro da dimensão do direito e da caridade, nós chegamos nas famílias. Foi uma política construída a partir do povo, com a tecnologia social. E, às vezes, essas políticas públicas elas não sobressaem dentro do cenário do Estado brasileiro, né? E do Estado também aqui na nossa região. Aí, na área da saúde, que é da área de Zuzu, né? Os nossos PSF, como é que estamos? Como é que nossas organizações de consórcio com relação à saúde, como é que eles estamos? Então, como a gente constrói as políticas públicas, é um desafio para nós, lideranças que estão nesse olhar de analisar a realidade, discernir esses sinais, e como é que avança com outros sinais, né? Como é que fortalece sinais também que foram construídos. São pontos dentro das políticas públicas. A agricultura familiar já foi colocado, né? A questão que a gente pontuou aí do cenário dos territórios com relação à pobreza, pobre, rico, né? É uma coisa que a gente tem que aprofundar sobre isso. E acho que aí a igreja também ela tem que trabalhar esses elementos dentro dos sinais. Pobreza, ela existe na sociedade, sempre vai existir.
Agora, como é que a gente traz toda uma dinâmica de território com tanta riqueza, rico, desde a época da sua história até hoje? E aí o lítio não vem de forma diferente. Me desculpa, as narrativas que estão sendo pontuadas aí com relação, mais uma vez, com mineração, e aí eu esse dia ouvi um vídeo da Sigma Lítio, lá de uma mulher espanando lá no COP tal, COP não sei de quê, né? E ela fala o Vale de Jequitinhonha como uma região pobre. Mas traz tantas narrativas positivas dentro do vídeo dela, da dinâmica da riqueza. Olha que contradição de nós entendermos os conceitos, como é que nós estamos enraizados nesse enigma, assim, de o que é pobreza, o que é pobre, o que é riqueza, o que é o rico. Então, assim, nós ainda estamos na dinâmica dos territórios de pensar as políticas públicas, pensar o desenvolvimento, essa dinâmica dos próprios conceitos. E a mineração ela traz, mais uma vez, essa marginalização do povo, porque nós temos uma parcela de pessoas na linha de pobreza, por falta do acesso às políticas públicas. Nós temos uma dinâmica de uma população com questão de nível de pobreza, porque também não tem renda, porque também não é distribuído, né, essa questão da riqueza. Já falei da concentração. E o lítio não vem como salvador, não, da forma que está desenhado, não, porque aí cabe nós também. Eu não concordo com essa palavra, a gente tem que ganhar. Me desculpa, né, uma dinâmica aí que foi pontuada. Eu não concordo com essa dinâmica de saber ganhar. Olha, aí isso vai para minha dinâmica da minha personalidade, do eu, do José Nelson. Eu já fui atentado na dinâmica do lítio de ser chamado para a mesa redonda de querer negociar. Para mim negociar a comunidade, para mim negociar. Como é que é essa dinâmica de saber ganhar? Nossa, na dinâmica da construção, gente, dos processos dos territórios, nós temos que distinguir isso aí. Porque talvez seja a grande, quando eu falei que nós temos um cenário de território, de concentração de riqueza, concentração de renda, e essa concentração de renda ela está embutida de formar pessoas para ocupar o poder, essas pessoas sempre estão negociando com as pessoas empobrecidas, as comunidades mais fracas. Nós não podemos levar por esse lado. Eu acho que nós temos que construir os processos. Lítio, nós não temos certeza quem está em Araçuaí, quem está no nosso território, como ele é trabalhado. E nós estamos em pleno 2023 com a comunicação toda aberta para todos os lados. Nós não sabemos quanto que está investindo, como que é essa lógica, como é que é os processos. Nós sabemos que já foi construído uma mega processo de indústria para beneficiar o lítio e depois vender. E já está negociando, já está vendendo. Mas o povo nativo aqui, ele não tem participado do processo. Isso também é política pública. Participar do processo de construção. Eu vejo que nós temos que participar, porque, mais uma vez, o Vale vai ser um espaço que vai ser colocado a questão da pobreza, como uma situação para pensar o desenvolvimento sustentável. Está sendo sustentável com um grupo. Está sustentando muita gente que está vendendo aí licença de 5 milhões. Está sustentando muita gente aí que está com as casas sendo alugadas por um. E quem está comprando as casas? E está sendo aí distribuído desenvolvimento sustentável por muita gente que está comprando propriedade, o que comprou propriedade está aí. Ou gente que está com interesse de vender propriedades. Olha, a dinâmica da construção dos processos de desenvolvimento sustentável não passa por aí, não. Passa, se pensar o lítio, nunca se pensou a questão da mineração a partir de uma plataforma do processo de desenvolvimento que é um plano de gestor. Se é uma atividade que a sociedade quer discutir, ela tanto urbana quanto rural, porque o lítio e a mineração, na dinâmica do direito constituído, e aí as leis, ela fala, porque quem é dono da propriedade não é dono do que está no subsolo, porque ele é coletivo, ele é da comunidade, ele é do município, ele é do Estado. Todos têm que participar.
ele tem que ser revestido. Se tem que fazer questão da atividade na questão de produção de riqueza, ele tem que ser distribuído no saneamento básico, na saúde, na educação. Ele não tem que ser trabalhado na dinâmica de quem indica renda, que emprego nos territórios está acontecendo no lítio. É na dinâmica de quem indica. Eu vou indicar freio, eu vou indicar Zuzu, eu vou indicar para entrar dentro da empresa. Isso não tem lógica. Nos danos ambientais, se tem a compensação dos danos, ninguém se sabe onde é que estão os valores da compensação dos danos ambientais. Dentro da plataforma aberta, transparente, que se possa acessar lá projetos para se trabalhar a caridade, para se trabalhar a questão produtiva, para trabalhar a educação, dentro de uma dinâmica transparente, de acesso, onde se tenha toda uma dinâmica de gestão. Não. Mas a CPF ficou 35 anos, era só aí. E aí, me desculpa, também a igreja foi conivente, porque às vezes nas quermesses recebia alguma doação, essa doação, elas vinha dentro da dinâmica de construir o desenvolvimento. Não é. Essa doação vinha na dinâmica do paternalismo, da aliança do que vamos rezar o Pai Nosso e eu ficar calado. Me desculpa um pouco essa leitura, porque é isso. E talvez a mineração não pode voltar nessa mesma lógica. Eu presto atenção para esses processos. E cada sociedade, cada organização, cada grupo, ele vai ter um papel. Quem vai estar no papel aí mais na questão ambiental, quem vai estar no papel aí também na questão dos direitos, porque as famílias, elas estão desassistidas, elas não sabem o que está rolando em dimensão maior que é esse monstro que é a mineração. E o território não está discutindo de forma território, Araçuí de forma isolada, Itinga de forma isolada, de um grupo político que não é a sociedade como um todo, Salinas. Então, assim, eu levo esses processos. O desenvolvimento sustentável não é isso, não é essas premissas, né? E também negando, inclusive, os direitos das próprias comunidades tradicionais, que tem a garantia, dentro da nossa Constituição, né, dos tratados internacionais, da garantia dela preservar e ficar naquele território. Nós estamos comprando uma briga imensa aqui na Chapada do Lagoão. Tivemos derrotas, conseguimos reverter, nós estamos no processo de reverter o processo, mas nossa briga não é contra a questão da mineração, ou se é a favor da mineração. Nós temos que ter a leitura que a mineração tem que entrar no coletivo do território, se é que tem, porque eu vejo que tem que ser, porque ele já está aí. Porque senão, fala, não vamos mexer com lixo, mas ele está aí, ó, andando. Era só aí, tem Frei Paulo parece ter um sotaque de gringo, né? Era só aí, tá assim de gringo. E outra coisa de forma de desenvolvimento sustentável. Passa perto da gente de forma que parece que você é do lado do outro mundo, eles querem estar no mundo dele. Gente, os sinais não é esse. Poderia ter pelo menos um PIN de educação. Esse dia eu estava num ambiente, chegou, passou duro igual a pedra. Boa noite. Boa tarde. Ninguém dá isso mais para a sociedade, para os nativos. É um olhar para os sinais. A construção dessa riqueza, e aí é nossa cultura de povo do Vale de Jequitinhonha, de ser um povo simples, mas com muito valor, não é desse costume. Então, traz que esses processos de vivência a gente tem que construir. É papel nosso enquanto igreja. E aí, eu concordo, Zuzu traz muito esses elementos, eu já falei em minha fala, a história da igreja ao longo para o despertar, nós temos que despertar essa vivência na comunidade com a comunidade. Está faltando isso dentro da igreja. Frei Paulo está sofrendo com as pastorais sociais, que nós estamos discutindo a questão matemática de mineração já tem 2 anos, Frei Paulo. E nós não conseguimos ainda. Às vezes nós estamos indo para a luta, inclusive a mineração ela é cruel. Eu vou trazer mineração porque ela está mais realizada e foi muito pontuado sobre isso, o lítio. É que pode inclusive ceifar cabeças nos processos. Talvez uma irmã Dorothy vai falecer aí no futuro. Ou talvez uma outra pessoa, outra liderança. Porque é um conflito constante, não só das ideias, mas também um caça-cabeça das pessoas que pensam uma corrente diferenciada desse processo de desenvolvimento.
Então, é muito mais cruel daquela exploração que foi do ouro. Eu estou vendo alguns sinais aí muito perversos nesse sentido. Se você fala alguma coisa hoje no processo de mineração em Araçuaí, você é contra o emprego, você é contra no seu... Não é isso. Araçuaí é uma cidade que está, me desculpa, mas está muito bagunçada. Eu estou trazendo com referência, já falou sobre Salinas, já tive notícia. Olha, há tantas horas da manhã, e eu vou falar baixo que meus filhos estão ali do lado, estão meio que dormindo. Está acontecendo em Araçuaí agora a questão dos... Com relação à violência com as mulheres, os estupros a céu aberto. Já iniciou. Isso é muito grave. Esses sinais são os processos da vivência que nós temos que construir, e eles têm que vir, inclusive, antes de talvez tirar a primeira pedra. Eu não vejo que ele já tem que acontecer, Zé Nelson, nos processos, não. A cidade ela tem que se organizar. Por, inclusive, a dinâmica da exploração é de exploração, né? Não é de produção de riqueza, não. Como se, na dinâmica da exploração lá. Sábado agora eu estou indo para o Poço Dantas, lá em Tinga, depois da reunião das nossas pastorais. Eu fui lá, fiz uma caminhada na comunidade, ouvindo as famílias, e lá vai ter a reunião da associação, vou lá ouvir. Ninguém está ouvindo eles. Mas é uma mistura grande, né? Nós recebemos pessoas de fora, essa mistura da sociedade, das relações sociais, estão acontecendo violências que nós não estamos dando conta, e às vezes nós estamos olhando e estamos assim assistindo. E acho que é uma normalidade. Então, uns processos perversos dentro de uma construção de uma lógica, e aí tem uma lógica, que é o desenvolvimento sustentável. Eu já disse, desenvolvimento sustentável na lógica de quem? Se me falar que é um desenvolvimento econômico perverso da dinâmica do capital, eu estaria na tranquilidade, porque é isso mesmo, mas não se pontua isso para a sociedade, para o território. Não que eu estou falando que o capital, na dinâmica, ele é ruim, é perverso em tudo, não. É importante a gente discutir ele, porque a gente convive com ele. Mas tem algumas premissas desses processos de vivência que tem que ser construído, principalmente da organização da cidade. A organização da cidade, inclusive, preparando o povo. As leituras que vocês trazem muito esses elementos. Ninguém sabe como é que rola, todo mundo com medo. As pessoas que são mais informadas, ninguém quer trabalhar as informações. É cada um pensando em seu mundinho. Então, sim, um pouco esses processos que eu vejo que é o papel da igreja. Como é que a gente volta? Como é que a gente retorna? Como é que a gente toma pulso nisso? Nós também temos ambiente que nós não temos que estar em todos os momentos, mas quais são os atores e atrizes que vão estar em ambientes diferentes para construir isso com as famílias? As famílias dentro desse território que vocês trouxeram da mineração vai precisar do apoio da questão da organização. Muitas famílias vão deixar de sair, vão deixar aquele local. Como é que elas vão pensar a questão do apoio para uma questão legal? Como é que você destrui as terras suas? Ninguém compra a sua propriedade e chega lá oferecendo o valor que eu quero, não. Tá bom, Zé Nelson, é isso. Beleza. Felipe, quanto tempo temos ainda? Levamos 1h45 minutos, ainda tem tempo? Temos 2 minutos. 2 minutos, Cida. Então você tem 1 minuto e outro para o Felipe. Porque, olha, nós vamos ter que retomar esta conversa porque a aula foi longe. Ainda tem o Eloy Ferreira aí levantando a mão, mas Eloy, não sei se vai dar, porque temos 2 minutos. Vai lá, Cida. Olha, é simplesmente agradecer, não vou dizer que foi apenas uma participação, mas para mim foi uma grande aula, né? Parabenizar cada um que teve aí a oportunidade e aproveitou de também dar sua contribuição e partilha, isso é muito importante, né? Tudo que a gente partilha tende a crescer, que eu falo que sempre que conhecimento ele só tem o valor a partir do momento que ele é perpassado para outras pessoas. Quando o conhecimento fica fechado para a gente só, ele perde-se o valor, né? Que quando a gente vai, a gente acaba levando ele, mas quando ele é multiplicado, o valor dele também aumenta. Então é isso, eu acho que o Zé Nelson, em relação aí
a exploração, ele falou muito bem, eu gostaria, inclusive, de, enquanto mulher, fazer a minha complementação, mas eu vejo que o tempo não dá, e também não há necessidade, que vai só gerar tumulto, porque não é um assunto que se esgota com facilidade, porque tem uma grande nação aí sofrendo com essas situações, e nunca pense que de monocultura, de exploração, de qualquer... É tanto que tudo que está abaixo do solo, ele não é nosso, é da União. Ao mesmo tempo que eu digo que não é nosso, ele é um bem comum, é um bem de todos, e não deveria ser tocado, não deveria ser explorado. Eu vou trazer aqui, finalizando a minha fala, um texto bíblico que na Bíblia está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, eu acho que com esse trecho aí da verdade, eu não preciso dizer nada mais. Então, sempre preze a verdade. Nunca se iluda com propaganda, porque propaganda, ela diz o que vai favorecer a quem interessa, e não ao coletivo, e não à unidade. Então, deveremos sempre prezar a verdade, porque ela liberta, ela dá poder, ela traz transparência. Então, a verdade é algo com uma simbologia gigantesca, e devemos trazer sempre para a nossa teoria a verdade como um símbolo de crescimento, um símbolo de transparência, né? E um símbolo também de libertação, que é isso que Deus preza. Frei Paulo, obrigada, muito obrigada aí à turma, que vocês tenham grande sucesso, e nunca perca a essência do conhecimento, de cultura, de conhecimento, de vivência. Nunca leve para suas vidas apenas a teoria, mas também a prática, a vivência, a coletividade, que tudo isso ele complementa na vida de cada um de nós cidadãos. Obrigada, que as nossas gerações não necessitem de estar brigando por direito, né? Mas sim por partilha da conquista. Um abraço fraterno a cada um e cada uma de vocês. Espero mais convite para participar de um espaço lindo como esse. Meu muito obrigado e uma boa noite. Muito obrigado. Eloy, 30 segundos para não dizer que não falei das flores. Queria concluir assim, eu falei para o Frei Felipe que o tema é muito bom, e eu acho que deveria a gente fazer uma retomada aí desse tema, para discutir esse tema, porque esse tema é muito bom para o nosso vale. Quando você fala aí nas minerações aqui no município de Cachoeira, de Pajeú e Medina, ela foi muito explorada pelo granito, e foi tudo embora, e depois as firmas foram embora, e só ficou o deserto, viu? Só ficou a pobreza aqui na nossa região. Então, esse tema é muito bom, retornar o tema de novo. Então, é só, muito obrigado. Ok. Felipe, com você. Joia, boa noite para todo mundo. Somente uma palavra de gratidão, né, ao Zé Nelson, à Cida, que acolheram aí o nosso convite mediado pelo Frei Paulo para esse bate-papo, esse painel, né, sobre a nossa realidade aqui do Vale. O Frei Paulo deve ter dito, né, mas a teologia se faz assim mesmo, escutando os sinais dos tempos e com os pés fincados na realidade. Que bom que a gente pôde conversar sobre isso esta noite, né, sobre o que nós somos esta noite. Eu queria apenas relembrar a vocês que no próximo mês nós não temos encontros virtuais, nós vamos ter um encontro presencial nas regiões pastorais. Então, os coordenadores das regiões já estão notificados, devem estar escolhendo qual é a paróquia que vai acolher os grupos, e aí vocês se organizam para se encontrarem presencialmente por região pastoral. A ideia desse encontro é avaliar o semestre e também compartilhar, né, as atividades pastorais que foram desenvolvidas. Depois eu vou fazer um vídeo com as orientações para esse encontro, vou encaminhar para os coordenadores das regiões pastorais e os possíveis párocos que vão acolher as equipes, os grupos, o roteiro do encontro. A gente está pensando o encontro de uma manhã, começando com o café, terminando com o almoço, para não ficar pesado para ninguém, né, muito tempo, e uma dinâmica bem simples para isso mesmo, para avaliar o semestre e compartilhar as atividades.
Sobre o compartilhamento das atividades, se vocês fizeram fotos, vídeos, separa tudo isso, né, para apresentar lá no dia do encontro presencial, tá bom? E quem não conseguiu fazer nenhuma atividade, ainda dá tempo, porque o encontro presencial vai ser lá no meio de junho, né? Então, eu provocaria quem ainda não fez para fazer pelo menos uma das atividades propostas ao longo desse semestre. Tá bom? E um outro detalhe que nós vamos acertar também lá no grupo depois é a possibilidade desses novos encontros. Pelo que eu ouvi aqui, vocês querem um outro encontro para continuar a conversa sobre o tema de hoje. Nós já temos também um outro encontro, né, prometido, assim, meio que já engatilhado, com o Padre Manuel Godoy, né, sobre cristologia, quer dar um reforço aí na área da cristologia. Então, a gente vai encontrar espaço nas agendas para esses encontros acontecerem, tá bom? No mais, agradecer a todo mundo e que bom que a gente está caminhando bem assim. Para encerrar, no início, o Padre Carlos falou que eu recitasse o poema Mãos que Curam, então vou recitá-lo, encerrando este encontro nosso. Há mãos que tecem o futuro, mãos para enxugar a lágrima e o pranto. Há mãos que fazem do amor gesto e desafio, e ao acarinhar o rosto tudo se ilumina. Há mãos que rezam porque creem na vida, e se abraçam na carne, a alma irradia paz. Tem mãos que desafiam a morte, e entrelaçadas fazem do grito bandeira e cruz em rebeldia. Há mãos que, ao tocar, o corpo sara, e é Deus quem toca através dessas mãos. Muito obrigado. Esta aula nos ajuda a colocar os pés no chão, olhos abertos, Deus falando por toda esta realidade tão rica e tão complexa do nosso vale. Uma boa noite, fiquemos na paz, que Deus nos acompanhe.